continuando com o guia de estudos de álgebra. Algumas pessoas estão me mandando dúvidas. Se você tiver sua dúvida, manda aqui o e-mail que está aparecendo aqui embaixo, me procura para produzir o próximo vídeo que ainda vai ser sobre o guia. Ainda tem chance da sua dúvida aparecer aqui. Bom, por favor, me procura. Falando um pouquinho mais de outros exercícios que surgiram algumas dúvidas, gostaria de comentar um pouquinho sobre o exercício 16, um exercício de juros. Ele é bem parecido com o exercício que a gente fez na apostila. Se não me engano, acho que foi o último exercício da apostila, que tinha aquele truque de lembrar que para existir juros precisa de tempo. Tudo que acontece no momento zero não tem juros. E começa o seguinte, falando de Jorge. Jorge comprou um móvel de R$1.000, um guarda-roupa qualquer, de forma parcelada. Então podia ser que as Casas Bahia, onde ele comprou, oferece o parcelamento sem juros, que ele paga 500 e 500. Só que no parcelamento que ele comprou tinha um esquema de juros, com juros de 5% ao mês. Então se ele pagar no final do primeiro mês, no final do segundo mês, então vai ter um juros considerável. O que ele resolve fazer? Ele paga 400 no ato, porque no ato não vai ter juros. E o restante um mês depois. Qual que é o valor dessa segunda parcela? Então, o móvel, ou coisa, enfim, custa R$1.000. Quando ele fala de ato, na hora de levar ao guarda-roupa, ele dá R$400 para a pessoa. Sabendo que Jorge, no ato da compra, o restante um mês depois. Um mês. Se não tivesse juros, sobraria quanto para o Jorge pagar no final desse mês? R$600. E ele vai pagar uma taxa de juros de 5% ao mês. Aí eu pergunto para vocês, esse 5% é sobre qual valor? Dos 1.000, dos 400, dos 600? Falo de novo, que para ter juros precisa de tempo. Se a porcentagem ao mês não vai ser sobre os 1.000, porque ele já deu 400 na hora. Então o que ele fica devendo é 600. Então os juros vai ser 5% em cima do quê? Dos R$600. Então o valor da segunda parcela você pode fazer de dois jeitos. Você acha 5% de 600, 10% é só tirar um zero, 10% é 60, 5% vai ser metade, 30, e você soma com o que você tem. Então isso daqui é o que ele vai pagar a mais pelo fato da loja deixar ele pagar depois. Então quanto que ele paga ao todo? Isso mais isso. Então, a segunda parcela vai custar 630. Ou, se você quiser obter o valor direto da segunda parcela, você pega os 600 e multiplica por 105%. O que é 105? É o 100% que você tinha, mais os 5% que você aumentou. Então, 600 vezes 105%, 105 dividido por 100, ou 1,05, que vai dar 630. Do mesmo jeito. Bom, esse é o 16A. Fazendo 16A, tem plenas condições. Dá uma olhada nesse da apostila também, que tem vídeo gravado. E faço o 16 e tem B. Agora o 17, pessoal, é um gráfico de setores. Esse gráfico de setores é aquele gráfico que a gente conhece como gráfico de pizza. Uma curiosidade, a primeira vez que esse gráfico apareceu, né, na história, o registro mais antigo que tem é de Florence Nightingale. Florence Nightingale é considerada a mãe da enfermagem moderna e ela veio de uma família muito rica e ela queria ajudar as pessoas com a enfermagem, só que enfermagem naquele tempo não era profissão, era alguém que se dedicava a doar para os outros, mas como um ato religioso, não era nada médico, e ela foi a primeira pessoa da história a apresentar dados científicos e estatísticos sobre as doenças, criando a enfermagem moderna. E ela criou esse dado, esse tipo de gráfico exatamente para representar dados de morte numa guerra, a guerra da Crimeia. Curiosidades. Mulher forte, empoderada. 17. Numa pesquisa de candidatos à prefeitura de uma cidade, tem-se os candidatos Pedro Divino, Maria Bem Vista e José Inocêncio. O
gráfico a seguir mostra a intenção de votos desses candidatos. Tá bom. Você está vendo que a porcentagem lá de brancos tem um ponto de interrogação respondendo? Como é que você faz para descobrir o item A, isso que está faltando lá de votos em branco? Olha, pessoal, é muito simples, né? Porque a soma de toda o gráfico tem que ser 100%. Então, se somar todo o resto, dá 95%. Vai sobrar, portanto, 5% que vão votar em branco. Até aí eu sei que você não teve dúvida nenhuma para fazer esse item A. Só que vem o item B. Em relação aos eleitores que não votaram em um candidato específico. Ou seja, esses eleitores nessa entrevista eles não escolheram nem o José Inocêncio, nem a Maria Benvista, nem o Pedro Divino. Ou em branco, ou vota nulo. Se você somar branco com nulo, o branco tem 5% e o nulo tem 7%. Então, o total desses dois é 12%. A pergunta que ele faz é a seguinte: qual que é a porcentagem dos que votaram em branco, ou seja, dos 5%, mas não em relação ao 100%, não em relação ao total? Qual que é a porcentagem dos 5% em relação aos que não votaram em candidato? Então, ele quer saber quanto que 5 representa de 12, que é o total do que nos escolheram. Você pode fazer, por exemplo, uma regra de 3, tem vários jeitos de fazer. Vocês adoram a regra de 3. Você pode falar que 12 está para o novo 100%, porque ele representa o total, e o 5 está para o novo X%. Pode ser assim. Ou você pode fazer 5 dividido por 12, vai dar um número decimal, multiplica por 100 para passar para a porcentagem. Faz. Item C. Sabendo que o candidato mais cotado recebeu mais votos, qual recebeu mais votos? José Inocêncio, 35%. Então, José Inocêncio recebeu 17.500 votos. Pergunto para vocês a quantidade total de eleitores. O total vai corresponder a qual por cento? 100. Não vou chamar de X, que eu já chamei lá em cima de X. Chama de Y, chama de D de total. Só uma regrinha de 3. Sei que vocês são plenamente capazes de terminar o exercício 17. Tirar um 10 bem bonito na nossa PMT. Aula bilíngue, lembra? A gente praticava nas aulas bilíngues? Pois é. Aí vem questão 5. Questão 5 a gente volta a falar de equação. Tem gente que me perguntou alguma coisa da 5, item D, que era de um comerciante. Um comerciante verificou, ao olhar o seu estoque de latas de óleo, ele não sabe quantas latas de óleo ele tem, mas se ele vendesse 30 latas por dia, o estoque daria para 4 dias a menos do que se ele vendesse 20 latas por dia. Tá bom. Eu não sei o número de latas. Como que eu descubro o número de latas? Eu multiplico quantas latas ele está vendendo por dia vezes o número de dias. Então ele está falando lá no final, se ele vendesse, estou falando da questão 5D, que se ele vendesse 20 latas durante D dias, não sei, daria a mesma coisa que se ele vendesse 30 latas por dia, só que o estoque é o mesmo, né? Se você vender mais latas, vai dar para mais dias ou menos dias? Menos dias, mais latas por dia. Quantos dias a menos? Segundo o enunciado, 4. Então, um tem que ser igual ao outro, porque é a quantidade total de estoque. Então, esse daqui é o estoque dele, 20 vezes D, né? 20 latas por dia vezes o número de dias. Pense em análise dimensional. Pensa que 20 é o número de latas por dia. E você está multiplicando isso pelo número de dias. Você corta, você vai obter o número de latas. Então, como que é seu estoque? 20 latas por dia e D dias. É o mesmo estoque que se você vendesse 30 latas por dia e daria 4 dias a menos. Você descobre o D, que é o número de dias, e depois, sabendo o D, multiplica por 20, ou o D menos 4 multiplica por 30 e acha o número de latas. Certo?
Questão 8. Questão 8 também é uma questão de equação. Questão 8 é de vestibular recentes, Universidade Estadual de Minas, desse ano. Questão do vestibular 2019, né, do ano passado. No ano de 2018 foi realizada uma pesquisa utilizando-se questionários sobre educação. Então imagina um monte de questionários para serem preenchidos. Maravilha, né? Nessa pesquisa, João Alfredo e Enéas tabularam as respostas dos questionários respondidos pelos usuários de uma determinada universidade. Tá? Estou lá para o final para ver a pergunta. Quantos questionários Alfredo tabulou? Não sei o total. Então vou chamar esse total de questionários, chame de X, chame de Q de questionário, chame da letra que sentir mais vontade para ela ser a nossa incógnita. Começa falando, sabe-se que João tabulou 1/4 do total de questionários. Então, se tem X questionários, João tabulou 1/4. Pega o número de questionários e divide por 4. X quartos, 1/4 de X. E aí vem um detalhe que eu acho que a pessoa me perguntou, foi por causa disso. Cadê? Alfredo tabulou 3/5, aí você grifa com muita força, do que sobrou. Então não é 3/5 de X, então é 3/5 de alguma quantia que sobrou. O João preencheu 1/4 dos formulários. O que é 1/4? Imagina a quantidade, a pilha de formulários, você dividiu em 4 partes, então o João preencheu 1/4 de X. Agora, se o João preencheu 1/4, qual é a fração que sobrou? Sobraram 3/4 de X. Então, Alfredo preencheu 3/5 de, esse D é uma multiplicação, 3/5 de 3/4 de X. Lembra que a multiplicação de frações é em linha, 3 com 3, 5 com 4. Então, a fração que Alfredo preencheu em relação ao total é 9x 20avos, 9 20avos de X. Enéas tem seu número. Enéas tabulou os 1020 questionários restantes. Aí a pergunta que eu faço para vocês: quantos questionários ela tem ao total? Depois consegue descobrir de cada um. É simples. É só você somar os 3, soma a quantia de João, mais a quantia de Alfredo, cuidado que a quantia de Alfredo é essa, porque é 3/5 do que restou, mais a quantia de Enéas, e essa quantia total deve dar X questionários. Descobre o X e depois ele vê a pergunta que ele fez. Tá bom? Essa era a questão 8. Para terminar, a gente volta para a porcentagem. Para eu falar de um assunto que eu acho que vocês sabem que é para fazer o 13A, ele pede uma coisa chamada aumento percentual. Eu não vou fazer o 13A, eu vou pegar aqui um exemplo qualquer, aleatório da minha cabeça, para a gente pensar no que seria um aumento percentual. Tá? Mas fazendo esse pensamento, você consegue pensar. Então imagina no preço de um cafezinho, de uma coxinha, sei lá, que custava R$4 e a cantina aumentou essa coxinha para R$5. Aí eu pergunto para vocês, qual é a porcentagem de aumento que a cozinha deu em relação a essa coxinha, que a cantina deu em relação a essa coxinha? Tá bom. Se eu quero aumento percentual, eu preciso descobrir qual que é o aumento. De quanto que foi esse aumento? De 4 para 5? Aumentou quantos reais? Aumentou 1. Então eu quero descobrir qual que é essa porcentagem em relação a qual valor? 4 ou 5? Sempre aumento ou diminuição percentual é o que aumentou ou que diminuiu, ou seja, variação maior, menos ou menor, em relação ao que era antes. Então o preço que era antes era 4. Então você pode fazer 1 dividido por 4, obter na forma decimal e multiplicar por 100, ou você pode fazer uma regra de 3. Se R$4, que era o preço da coxinha antes, se R$4 era 100%, R$1 vai representar quantos por cento?
está dividido por 4, você divide por 4, então esse X é 25%. Então houve um aumento de 25% no preço da coxinha. Por isso que às vezes a gente ouve que o preço aumentou 100%, a inflação subiu 150%. O que significa aumentar mais que 100%? 100% é o valor. Então, essa coxinha, se ela aumentar 100%, ela custava 4, então ela vai aumentar mais 4, ela vai custar 8. O que significa um aumento de 200%? O aumento dela vai ser o dobro. Então, se essa coxinha era 4, ela vai aumentar o dobro do que ela custa, ela aumenta 8, e o valor dela vai ser 12. É mais ou menos por aí. Sabendo o conceito de aumento ou variação percentual, que você quer saber a porcentagem só do que aumenta ou do que diminui, você consegue fazer aí a questão 13, faz uma questão importante aí para nossas próximas avaliações, tá? Fiz a nova leva de questões, vocês enviaram para mim, ainda há tempo. Me escreve no e-mail para eu saber as questões que eu vou fazer no próximo vídeo. Bom? Vamos terminar e seguir logo, para o dia 6, vamos terminar isso, que em breve a gente está começando virtualmente a apostila número 2, que vai estar no programa. Foi um prazer, juízo, até mais.